Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita nas alturas, mais uma vez estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta para que explanamos essa palavra, Senhor, para os Seus filhos, Senhor, que se encontram agora nessa live assistindo, que o Senhor Espírito Santo possa conduzi-lo, Senhor, ao entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos para a Bíblia mais uma vez? Está em Lucas 23, 39. Vamos lá ver esse comunicado aqui de Deus para nós. E o título é Os Dois Malfeitores. Lucas 23, do 39 ao 43. Os dois malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, aqui nós conhecemos um pouco sobre o relato na crucificação de Cristo, na morte de Jesus na cruz. A Bíblia relata esses dois homens que foram crucificados com Jesus. Bom, aqui no relato desses homens não dizem que eles, não falam o nome deles ou a idade deles. Só relata que eles eram assassinos. Eles eram homens maus. Eles não eram bons. E a palavra de Deus diz que um foi crucificado à direita e outro foi crucificado à esquerda de Jesus. No momento que subiram as cruzes, esses homens estavam ao lado de Jesus. E vocês viram bem aqui que um desses, ele começou a zombar de Jesus. Ele começou porque ele sabia e ele conhecia um pouco os malfeitores, todos os dois. Eles sabiam que Jesus expulsava demônio, que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus curava a enfermidade, que Jesus fazia milagre de pão. Todos os dois conheciam um pouco sobre Jesus, como hoje, irmão, não é diferente. As pessoas conhecem, ou pouco ou muito, a maioria, né, tem um entendimento sobre a palavra de Deus, eles escutam e verem falar de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que fez no passado, que faz hoje. Mas a palavra de Deus relata aqui que este homem, o bandido, né, o assassino, que estava ao lado esquerdo de Jesus, ele blasfemava contra Deus, dizendo para as pessoas, dizendo para Jesus na cruz, dizendo: Ó Jesus, tu lá é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, desce e faz um milagre. Tu não ressuscita os mortos, tu não cura, tu não expulsa demônio, tu não fazes grandes milagres. Cadê? Mostra aí o milagre. Desce, salva tu e salva nós também dessa cruz, desse sofrimento que nós estamos passando aqui. Tu és filho de Deus. Esse foi o homem que estava à esquerda de Jesus, mas o homem que estava à direita, diz a palavra de Deus que aquele homem, ele repreende o outro. Eles eram amigos, irmão, mas nesta hora, aquele malfeitor, ele ficou triste com as palavras que condenavam Jesus. Já chega aquela multidão que estava ali crucificando Jesus, né, blasfemando contra Deus. E agora veio esse homem também blasfemar Jesus, na mesma situação que estava Jesus, sofrendo à beira da morte. Você vê que tem pessoas assim hoje, irmãos, que estão nas camas, nos seus leitos de dor, na beira da morte, esperando chegar o dia, e as pessoas estão blasfemando contra Deus. E quando nós chegamos para falar do amor de Jesus para essas pessoas, e muitos deles não recebem e zombam de Deus, mesmo estando doente, aqui este homem, é o exemplo dele aqui, irmãos. Mas a Bíblia diz que esse outro ele repreendeu, e ele falou assim, ó: não fala assim com ele. Ora, nós somos mal, nós matamos, nós roubamos, nós estamos sendo castigados pelo que nós fizemos, mas este nada fez. Então o que que... E ele olha agora para Jesus, irmão, e ele diz: ó Jesus, lembra-te de mim quando tu estiver no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus, irmão? A esse malfeitor, porque ele se
se achegou a Cristo, porque ele olhou para Jesus, ele creu em Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele olha para Deus e Jesus olha para ele e diz assim, ó: hoje te digo, estarás comigo num paraíso. Então ele prometeu que quando ele voltar nas nuvens do céu, este homem, irmãos, que foi um malfeitores, que matou, que roubou, que fez outras coisas, ele estará salvo, ele ressuscitará para a vida eterna, e o outro ressuscitará para a condenação eterna, irmãos. Deus, ele é muito bom, ele dá oportunidade para todos nós, só que muitas vezes nós não ouvimos a voz dele, e nós o blasfemamos contra ele, e hoje as pessoas estão com os corações endurecidos. A Bíblia diz, por causa que o amor esfriou, então o coração das pessoas estão duro, irmãos. Elas blasfemam contra Deus, e não precisa de estar lá no mundo para fazer isso, mas mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do templo do Senhor, tem pessoas que lideram igrejas, pessoas que ensinam a palavra de Deus, mas são lobos devoradores, são pessoas má. Parece que quanto mais conhece, menos amam. E isso é real, é verdade. Nós estamos vendo aqui escrito malfeitores, pessoas com coração pedroso, que não estão dispostos a se humilhar perante o nosso Deus, esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que morreu por nós na cruz, mas que não só morreu, mas que hoje se encontra à direita do Deus Todo-Poderoso e intercede por nós. É esse Deus que eu apresento para vocês, esse Deus que tem compaixão, que ama e que salva. Vindes a mim, todos que estáis cansados. Se você não suporta mais esse mundo, olhe para Jesus. Ou se você está dentro da igreja como malfeitor, blasfemando contra Deus, ainda há tempo de você se achegar a Ele de todo o seu coração e clamar a Ele: ajuda-me, Senhor, a ser bom, a viver para Ti, a fazer o que o Senhor me pede e não o que eu gosto de fazer. Essa é a lição de hoje, que nós possamos tirar para nossas vidas e levar o Evangelho, ensinar a essas pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.